É. Sempre bate aquela curiosidade, sabe? Visceral mesmo, quando a gente consegue cruzar filosofia profunda com matemática pura. Com certeza. E o objetivo da nossa imersão de hoje é exatamente desvendar essa intersecção. Vamos explorar como algo que, costuma ser visto como árido, puramente técnico e até aterrorizante para muita gente. Sim, coisas como frações, né? Isso, frações e aquelas dízimas periódicas infinitas, como isso pode ser, na verdade, um portal para entender a evolução humana. É uma premissa bem forte. Muito forte. O material que temos em mãos faz uma provocação imensa. A verdadeira evolução não está aprisionada em burocracias, currículos e diplomas. O famoso papel. Exato. Os textos chamam essa obsessão institucional de papel, com P maiúsculo mesmo. A premissa é que a evolução real está na capacidade de vivenciar o infinito no momento presente. E mergulhar nessa ideia vale muito a pena olhar para o céu noturno, sabe? Mas com os olhos dos nossos antepassados. Ah, imagina só o assombro. Exatamente. Se a gente imaginar o ser humano lá na aurora da história, olhando para aquela abóboda celeste, reconhecendo a absoluta falta de controle sobre aquele espaço incomensurável, aquele antepassado que reconhece que não tem o controle de coisas infinitas e não vive no papel atual, ele talvez seja o ser mais evoluído em qualquer tempo desse céu da história da humanidade. É uma perspectiva de explodir a cabeça. Pois é. A missão dessa nossa análise é traduzir esse infinito em números finitos conhecidos pelo homem, para não agirmos como os homens das pedras assustados com a grandeza, mas sim reconhecermos o nosso lugar. Certo. Vamos desempacotar um pouco essa crítica pesada ao papel. A metáfora é fantástica. A sociedade moderna condicionou todo mundo a medir a evolução pelo acúmulo de notas, certificações e currículos. E a religião também entra nessa cobrança muitas vezes. Sim, várias instituições. Mas, fazendo o advogado do diabo aqui, a gente não precisa de uma estrutura, de um currículo básico, antes de começar a filosofar sobre o infinito? Essa é uma ponderação muito válida. A estrutura tem seu lugar. O perigo que as nossas fontes apontam, resgatando ideias de Paulo Freire e Ubiratã D'Ambrosio, é quando esse papel vira o objetivo final. O fim em si mesmo. Exato. Se aprendemos só porque queremos ter um currículo melhor, não adianta nada. Se o papel é mais importante do que os segundos de vida que estão passando, a educação vira uma alienação. É educação bancária, só depósitos de fórmulas inertes. Então agora ninguém precisa fazer mais nada? Não é bem assim, né? Os segundos continuam passando de qualquer forma. A sacada é usar a liberdade para vivenciar o infinito no agora. E isso está na vida de todos, não importa o currículo de cada pessoa. E a metáfora que o texto usa para o tempo é linda. O passado atua como uma dízima periódica infinita, uma sucessão interminável de eventos acumulados. Que não podemos mais alterar. Perfeito. Já o momento presente, o agora, é aquele instante infinitesimal. É como ponto decimal limitante na matemática. A liberdade está em viver o infinito nesse espaço finito do agora. O que é fascinante aqui é observar como a nossa biologia reage a essa imensidão toda. Porque dá medo, né? Muito. Por mais poético que seja, existe um medo atávico quando a mente primata se depara com a grandeza absoluta, porque coisas grandiosas nos surpreendem. Nós somos homens primatas, no fundo. Exatamente. Achamos que as coisas grandiosas são mais difíceis de explicar. Basta colocar uma fração no quadro que resulta em dízimas infinitas que já rola um pânico. As pessoas olham e pensam, mas pode isso? Fica repetindo 9 no denominador? Pois é, a nossa mente assume que o incomensurável é perigoso. A evolução não esculpiu o cérebro humano para processar a linearidade do infinito. Isso tem a ver com aquela lei de Weber-Fechner, certo? Isso mesmo. Fomos equipados para sobreviver. Precisávamos diferenciar 3 predadores de 5. É uma diferença enorme, mas a diferença é entre 1000 e 1001 predadores. O cérebro só diz que é muito bicho. Exato. O nosso processamento interno é uma escala logarítmica, sensível a pequenas quantidades, mas meio cego para as grandes magnitudes. O exemplo da tribo Munduruku na Amazônia ilustra isso perfeitamente. Pesquisadores notaram que o mapeamento numérico deles no espaço é logarítmico.
Crianças na pré-escola fazem isso. Sim. Se pedem para posicionar números de 1 a 10 numa linha, dão muito espaço entre o 1 e o 3 e espremem o 8 e o 9 lá no final. Muitas apontam o 3 como a metade do caminho até o 9. A linearidade não é instinto natural, é invenção cultural. Mas aí a pesquisa traz uma reviravolta maravilhosa do Salk Institute. Ah, a descoberta sobre o hipocampo. Isso. O nosso córtex, a parte lógica, sofre com o infinito. Mas as redes neurais lá no fundo do hipocampo operam com geometria hiperbólica. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Geometria hiperbólica no cérebro. Imagina o interior de uma ampulheta que não acaba nunca. Ela continua se curvando e expandindo, cabendo infinitas informações. Nós já temos a arquitetura profunda para o infinito. É o hardware pronto, só lutamos com o software. Exatamente. E esse horror ao infinito não é de hoje. Os gregos chamavam de horror infinite. Zenão criava paradoxos terríveis sobre o movimento, dividindo o espaço infinitamente até paralisar tudo. E Aristóteles teve que criar uma regra de sobrevivência, separando o infinito potencial do infinito atual. E levou até o século XIX, com George Cantor, para a matemática finalmente domesticar o infinito. Sim, a teoria dos conjuntos. O que nos leva direto para a mecânica de como a gente doma as dízimas periódicas. A mecânica dessa função perfeita. Vamos para a mecânica? Vamos lá. Pensa num número que não acaba. 0,1111 e por aí vai. A dízima completa. Isso. Vamos chamar de x. Então x é igual a 0,1 infinito. Se a gente multiplica tudo por 10, a vírgula anda uma casa. Fica 1,1 infinito. Perfeito. 10x é igual a 1,1 infinito. Agora a gente faz uma mágica. Tira o primeiro x dessa conta. Se de 10x eu tiro 1, sobram 9x. E do outro lado, a cauda infinita some. Exato. 1,1 infinito menos 0,1 infinito, a dízima some completamente. Fica só o número 1. Então 9x é igual a 1. Logo, x é igual a 1 dividido por 9. O infinito virou uma fração simples. E aí a pessoa se pergunta, eu sei que funciona só com um 9, mas a regra vale para infinitos 9s ao representar grandezas maiores? É o medo da grandeza voltando. Mas sim, minha joia, vale para coisas grandiosas. A regra é a mesma. Dá para escalar isso facilmente. Pensa agora em 0,12. 12, 12, infinito. Como são dois números se repetindo, multiplicamos esse novo x por 100. Para vírgula, pular o bloco inteiro. Exato. 100x é igual a 12,12 infinito. Vamos tirar somente o primeiro x de novo. 99x é igual a 12. A cauda infinita desaparece de novo. Isso mesmo. E ficamos com x igual a 12 dividido por 99. Essa regra vale mesmo se não forem todos os números da dízima que se repetem. A mecânica ajuda a explicar a função perfeitamente. E a função do número 9 nisso tudo não é acidente. Ele é a barreira arquitetônica do nosso sistema de base 10. O limite antes de virar uma nova dezena. Exatamente. E culturalmente isso é fortíssimo. Na China antiga, o 9 representa poder e longevidade do imperador. No Japão, é evitado porque só como tortura. Para os astecas, eram os 9 níveis do submundo. Ele é a prisão de vidro perfeita para o infinito. E essa prisão nos joga no paradoxo que quebra a cabeça de todo mundo. O colapso do senso comum. Quando a gente afirma que 0,999 infinito é igual a 1, a mente primata grita que tem algo errado. É uma ruptura. A pessoa pensa, a matemática me traiu. A mente exige que exista um espaço entre o 0,9 infinito e o número 1 inteiro. Mas a prova da fração é irrefutável. Acabamos de ver que 1 sobre 9 é 0,1 infinito. Certo. Se multiplicarmos tudo por 9, temos 9 sobre 9, que é 1. E do outro lado, 9 vezes 0,1 infinito dá 0,9 infinito. É a mesma entidade. E para quem é mais visual, tem a prova da geometria. Imagina um círculo. Se a gente remove 1/10 da área, depois 1/100, depois 1/1000, e vai somando esses anéis fracionários infinitamente... Topologicamente, eles preenchem todo o espaço. Exato. A área volta a ser um número inteiro. O infinito preenche o todo perfeitamente.
E o filósofo Wittgenstein explicou isso muito bem. Ele diz que o 0,9 infinito não é um processo incompleto, uma viagem sem fim. Não é uma tarefa pendente. Não, é apenas uma regra sintática, uma roupa diferente para a mesma entidade física, que é o número 1. Não existe abismo entre eles. Então, o que tudo isso significa na prática? Como tirar isso da abstração e usar para libertar as pessoas dessa burocracia do aprendizado engessado? É aí que entra a melhor parte. Agora, Sherlock, junte o máximo de filosofias e coisas triviais que podemos usar para estimular a aula sobre dízimas. Dinâmicas para ligar o interruptor na cabeça dos estudantes. O famoso catálogo de faístas. Isso. Porque nós vamos montar uma apresentação com isso no Notebook LM e guardar no nosso catálogo de aulas com a mão de obra da inteligência artificial. E esse catálogo é incrível para gerar assombro antes de qualquer número aparecer. A primeira faísca é a simulação física do arqueiro de Zenão. Caminhar sempre a metade da distância até a parede, né? Isso, a pessoa fica dando meios passos cada vez menores, presa no lugar, fisicamente balançando, sentindo a divisão infinita do espaço no próprio corpo. É genial. E a segunda faísca é fantástica. O Hotel de Hilbert. Ajuda demais a quebrar a intuição de limite. A narrativa do hotel cósmico lotado com infinitos quartos. Isso. Chega um hóspede novo e o gerente não entra em pânico. Ele pede para o hóspede do quarto 1 ir para o 2, o do 2 ir para o 3, e, de repente, como todo mundo mudou para o quarto seguinte, o quarto 1 fica vazio para o novo visitante. E se chegar um ônibus com infinitos hóspedes? Ele só manda todo mundo para os quartos pares, dobrando o número do quarto atual e libera todos os quartos ímpares. É de explodir a cabeça. E a terceira faísca, a poeira de cantor. Uma abstração visual linda. Você desenha uma linha e apaga o terço central. Depois apaga o terço central do que sobrou. Infinitamente. E o que sobra? Uma poeira de pontos microscópicos que não tem comprimento nenhum. O comprimento é 0, mas, de forma assombrosa, tem a exata mesma quantidade infinita de pontos da linha original. Essa colapsa qualquer cérebro primata. E para fechar as faíscas, temos o ato visceral, a divisão manual prolongada no giz e no quadro negro. Dividir 1 por 99 na mão. Sentiu o esforço físico da engrenagem rodando em falso, gerando aquele 0,010101. É o suor substituindo a ansiedade perante a fórmula. E se conectarmos isso ao cenário maior, a gente vê que entender tudo isso é o primeiro passo. Operar e domar essas repetições numéricas nos ensina muito. Nos ensina que o que é perfeito, como o limite que atinge o número 1, não precisa de extenuantes repetições burocráticas no papel para existir e ter significado. Tudo que é perfeito não precisa ser repetido novamente. Liga o motor e ferve esse papel em nome da vida. Arreia. A evolução principal está em reconhecer o infinito do tempo atual, que só está sob teste uma única vez. É muito mais do que os diplomas da era moderna ou as pedras dos nossos ancestrais. E isso levanta uma questão importante para a gente encerrar, uma provocação de verdade para quem está escutando. Qual seria? Se a própria matemática prova que uma sucessão infinita de frações lá do passado, aquele 0,9 infinito, colapsa na identidade perfeita de uma única unidade inteira no agora, que é o número 1... O que acontece com a gente? Exato. O que acontece se pararmos de tratar nossas vidas como uma repetição infinita de tarefas, buscando preencher um currículo para o futuro, e passarmos a experimentar a totalidade inteira e absoluta no exato e único segundo que estamos vivendo agora?